Glória a Deus, amém, irmãos? Está feliz de estar na casa do Senhor? Glória a Deus, é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, depois de uma semana abençoada, e aquilo que o Ney falou da luta do Muay Thai aí, eu vim assistir, abri ali o prédio, acompanhei, mas quando eu vi um garotinho de 12 anos levantando o pé, Ney, naquela altura, eu falei, meu Deus, se eu fizer isso eu não levanto mais. Mas quem sabe, né, irmãos? A gente fica aí para os jovens da igreja, para os irmãos da igreja, convidar pessoas para participar, é o primeiro passo, né, que a gente faz, aí mais um projeto. Vamos orar, irmãos, aí por esse projeto, que é atender as pessoas aí do nosso bairro, é uma igreja ser uma igreja mais missional. E se alguém quiser ofertar ali para o nosso prédio, precisa de algumas coisas, nós estamos precisando de cortina, nós estamos precisando de um bebedouro ali, irmãos, e aquilo que vocês puderem nos ajudar, vai ser bem-vindo, a qualquer colaboração que os irmãos puderem dar, para esse prédio ficar mais confortável, e a gente poder atender aí o nosso bairro. Irmãos, estamos falando sobre família, e esse mês, e hoje o tema é um tema muito legal. Hoje um tema, pena que talvez a gente nas particularidades, talvez não dê para falar hoje, mas a gente tem esse compromisso de falar, quem sabe no encontro de casais, ou com adultos, e separando homens de mulheres, sem tratar a questão da sexualidade. A gente não vai entrar em todos os pormenores sobre esse assunto, mas a Bíblia traz esse assunto para nós. E nós, como povo de Deus, como povo do Senhor, nós realmente precisamos atentar para esse detalhe da Bíblia. O tema de hoje é: vale tudo? Né? Eu já diria assim, de pronto, né? Sem entrar nos detalhes da Bíblia, não vale tudo. Giovanni, não é igual a luta de ontem lá, o treinamento de ontem, os alongamentos de ontem lá que foi feito. Não vale tudo. Por quê? Em primeiro lugar, existe o limite físico, existe a questão muito particular, muito pessoal, e para nós que tememos a Deus, tememos ao Senhor, nós temos os limites da palavra de Deus, os limites da palavra do Senhor. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. E 1 Coríntios, do capítulo 5 até o 7, vou deixar como tarefa para os irmãos lerem depois. Esses 3 capítulos são muito importantes, estão sendo tratados nos pequenos grupos. Eu participei essa semana de um pequeno grupo, foi muito legal, os assuntos, as colocações, os irmãos estão aproveitando, e nós vamos aproveitar aí, irmãos, e deixo como tarefa para os irmãos lerem várias traduções. É importante a gente crescer como povo do Senhor, nós termos esse discernimento da parte de Deus. Casamento é algo muito importante, muito legal mesmo. É um projeto de Deus, projeto que Deus criou. E confesso que eu já fiz vários. Durante 40 anos, há uns 10 anos atrás, eu já tinha uma listinha de mais de 300 casamentos. Eu já fiz. Eu já perdi as contas de quantos casamentos eu fiz. Mas uma das coisas que eu gosto, né, de fazer também como pastor, né, é essa questão de casamento. E é legal quando os jovens chegam, o casal chega e fala assim: vamos elaborar nosso plano de casamento, né? Primeiro começa com o pastor, agora tem a cerimonialista. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, não tinha cerimonialista e não tinha
Normalmente não havia essa organização profissional como tem hoje, em cima de casamento. E não tinha nem curso de noivos, mas eu fazia com provérbios. Vou explicar para vocês como é que eu fazia com o casal. Eu dava tarefa para os noivos lerem provérbios. As mulheres para lerem tudo que fala a respeito de comunicação de palavras, sublinhar os versículos dos 31 capítulos de provérbios. E com os homens sobre dinheiro. Porque as duas coisas são as coisas que mais causa desavença no lar. É a questão da comunicação e a questão financeira. Inclusive hoje à tarde nós vamos estar tratando desse assunto porque nós achamos de suma importância a questão do equilíbrio financeiro dentro de casa. Hoje a partir da tarde, das 16 horas, a gente está tratando desse assunto tão importante, tão vital para o encontro. E depois nós reunimos os noivos, nós discutimos o texto de Provérbios, o que falava sobre comunicação com as mulheres, aí a gente fazia com o casal todo, e nós fazíamos dessa forma o curso de noivos. Mas é legal o casamento. A gente pensa nas entradas, primeira coisa do casamento, as entradas, como é que vai ser? Vamos pensar em quantos padrinhos vão ter de cada lado, como é que eles vão se vestir, como é que eles vão entrar na igreja. Depois a gente pensava no meio do casamento, um tema de casamento, o assunto, como é que vai ser, se querem um tema, se querem com secretaria, com alguém lendo e chamando os padrinhos e o noivo, ou que é tudo silencioso, assim, que todo mundo já faz um ensaio antes, que não tem nenhuma palavra, só entre e tal, e como é que vai ser o juramento, como é que vai ser a saída, o noivo sai, os padrinhos saem primeiro, quem cumprimenta primeiro os noivos são os pais, são os padrinhos, como é que vai ser, ou os cumprimentos vai ser lá no local da festa. Tem tudo isso. Mas o duro, né, irmãos, é que quando a gente recebe, como pastor que já fez muitos casamentos, eu já fiz casamento dos pais, e daí agora já estou fazendo casamento dos filhos de quem eu casei, né, para vocês terem uma ideia de quanto tempo já passou, né? Mas quando a gente recebe uma notícia assim, aquele casamento não deu certo, teve divórcio, aquilo para a gente fica pensando como pastor, onde foi que a gente errou? Onde foi que eu errei? Onde foi que a igreja errou? O que foi que aconteceu, né? Porque as pessoas costumam brincar, mas é mais ou menos assim mesmo. Quando casa, os bichinhos são tudo pequeno, né? Amorzinho, tesourinho. Não é assim? Os primeiros dias de casamento, desde que a gente namorava, e quando eu namorava a Marilza, a gente comprava chocolate, né? Ela gostava do Toblerone, difícil até de falar, né? Eu quebrava assim, colocava na boca dela, né? Tudo romântico, né? Né? Os bichinhos, amorzinho, tesourinho. Pô, os bichos começam a crescer, né, irmão? O Cláudio Duarte que conta essa, né? Quando os bichos começam a ficar grandes, seu burro, seu cavalo. Aí ela diz para ele, ele diz para ela, sua santa. Aí ela vira as costas e faz assim, sem o S. Né, aí está errado. Não é isso que Deus criou. O propósito de Deus no casamento não é dessa forma. Deus criou o casamento para se viver bem. Estou vendo ali o Estevão e a Bela, que bênção, né? Garanto que estão na fase dos bichinhos ainda, né? Que continue assim, pode continuar assim, né, irmãos? Pode continuar assim, pode tratar bem, comunicar bem, falar. E agora, nós temos a palavra do Senhor que nos coordena em tudo. Em primeiro lugar, Deus nos salva
desse mundo pecaminoso e nos faz ter um encontro com Ele. O Senhor nos salva. 1 Coríntios 6, 10 e 11, diz assim a palavra: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus. Ele classifica aqui alguns pecados da vida anterior dos coríntios, né? Antes de conhecer Jesus, vivia, e parece que é o nosso mundo, né? Parece que a radiografia de 1 Coríntios 6 é uma radiografia do nosso mundo atual. As pessoas vivem de qualquer jeito, falam em amor, mas o amor que fala é um amor sem santidade, um amor sem compromisso, um amor sem valorizar as pessoas. Mas nós temos algo maravilhoso que produziu vida na igreja de Corinto e que deve produzir vida em nós. O Senhor nos ama, o Senhor Jesus morreu por nós, o Senhor nos tira das trevas e nos conduz para a sua maravilhosa luz. E depois que o Senhor nos resgata para Ele, então Ele, em outras palavras, Ele está dizendo assim, que uma vida, voltando ao tema da pergunta, vale tudo? O texto aqui fala que não, que viver de qualquer jeito, que praticar a sexualidade de qualquer jeito, entristece o Senhor. E é preciso haver uma lavagem, é preciso haver uma santificação, é preciso haver uma justificação, e tudo isso é Jesus, que é apresentado através do seu sacrifício, do seu sangue, que lava as pessoas, justifica as pessoas, santifica as pessoas e procura levar as pessoas a viver uma vida de santidade. É isso que Deus deseja para nós, vivermos uma vida de santidade. E se para vivermos uma vida de santidade, o escritor de Hebreus diz que o leito seja sem mácula. O leito seja sem mácula. Quando ele diz isso, ele está dizendo que mesmo os casais casados devem viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 7, e o versículo 10 e 11, ele fala assim, né? 1 Coríntios 7, 10 e 11. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Ele está dizendo assim, não quer dizer que vocês não devam ter relacionamento com as pessoas não convertidas. Pelo contrário, é com as pessoas lá fora que nós devemos manter esse relacionamento. Eu fiquei muito feliz ontem, quando a gente ali com o Giovanni e a Fran, a gente começou o nosso grupo de Muay Thai e começamos acima de tudo com oração, porque nós temos um padrão para a glória de Deus, amém, irmãos? E é justamente para relacionar com as pessoas que estão de fora. Só que assim, quando o texto aqui fala assim, não vos associeis, ou seja, nós não podemos nos comportar com a palavra de Deus como as pessoas sem Deus se comportam. E aí ele diz assim no versículo 11, mas agora vos escrevi que não associeis com aquele que dizendo-se irmão. E aí ele fala assim, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Aí ele fala assim, se for falso, se diz de irmão e não se comporta como irmão, né? Ele fala, fica longe. Então, irmãos, esse texto aqui, ele mostra para mim e para você, que após nós vivermos, aceitarmos o Senhor como
Salvador da nossa vida, nós devemos procurar viver para a glória do Senhor. Nós realmente somos salvos pela graça, pelo amor de Deus, para viver a nossa vida pessoal em completa santidade diante do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala de um caso de devassidão que estava acontecendo ali naquele caso. Havia uma tolerância exagerada, do versículo 1 ao versículo 5, um caso incestuoso, um jovem tendo um relacionamento com a sua madrasta, e ele fala assim: não, de jeito nenhum, está errado. Por que está errado? Porque não é dessa forma que se deve viver. O casamento, a união tem que ser de acordo com os padrões bíblicos. É Deus que prepara. E esse nosso Deus, ele tem orientações claras, precisas. E no caso do jovem, até tem um versículo até meio chato, que ele pede para ser disciplinado. Porque assim, irmãos, tem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Ou a pessoa está no reino das trevas ou no reino de Deus. No reino de Deus, o Senhor atua. No reino das trevas, o mal, o diabo que age. E quando alguém é disciplinado, se ele disciplinado da casa do Senhor, automaticamente ele passa naquele momento temporariamente a pertencer ao reino de Satanás. Por isso que o texto fala que entrega Satanás. Mas não é que entrega para que aquela pessoa não seja salva. Olha como é que diz o versículo 3 e 4, até o 5, fala assim: eu, na verdade, ainda que ausente do corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto à voz do meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Mas aí ele fala qual o objetivo, como que a igreja age. Ela disciplina para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, para que aquela pessoa se arrependa, sinta a perda do reino de Deus e volte-se para Deus. Tanto que a primeira carta foi justamente para disciplinar esse jovem, mas a segunda carta de Corinto foi para trazer esse jovem de novo. Não é jogar a pessoa fora e dizer, não queremos mais, mas aqui está uma orientação nas duas cartas que a gente sempre diz e é verdadeiro: amar o pecador sempre, o pecado nunca, mas o pecador deve ser amado sempre. Sempre, o pecador deve ser amado sempre, mas o pecado não. O pecado ele deve ser, nós que vivemos na casa do Senhor, temos que viver o padrão de Deus, o projeto de Deus. E aí, dentro desse contexto que ele trata de imoralidade toda, ele apresenta um grande projeto de vida. Como viver? Justamente dentro desse contexto, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que o presbítero Gediel leu aqui na abertura do nosso culto. Ele diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo assim: vocês não sabem, você precisa ter a consciência que o corpo de vocês agora é um santuário. Se antes a adoração israelita era no templo físico com parede, agora no Novo Testamento o santuário do Espírito não é composto por paredes, é o nosso corpo, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nosso corpo não pertence para nós mesmos, que somos de Deus. E ele fala assim: e que não sois de vós mesmos. Então nós somos um templo aonde o Espírito Santo habita.
limite. E aí no versículo 20, que está uma regra de ouro para nós vencermos lutas e tentações. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus pede glorificação no nosso corpo. Quando Deus fala isso, quando nós temos essa consciência do que nós somos, através da adoração, nós podemos vencer. Como que a gente faz quando... O que fazer diante de uma grande tentação? Glorifique a Deus, adore a Deus, busque ao Senhor. O que fazer com pecados recorrentes? Adore a Deus. Saiba que o corpo de você é santuário do Espírito Santo e glorifica a Deus. O que fazer com alguém que está viciado no álcool? Como ele faz para vencer? O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Essa regra de ouro que o Senhor quer nos dar. Glorifica a Deus. Adore ao Senhor, que você vai encontrar força para vencer aquele vício. O que fazer? O que você recomenda para alguém que não consegue abandonar uma dependência química? Conduza a pessoa, ensine a pessoa que ela tem muito valor, que o corpo dela é santuário do Espírito Santo e que precisa glorificar a Deus, exaltar a Deus. Toda e qualquer dependência pode ser alguma coisa, falando aqui na questão da sexualidade, pode ser uma dependência de pornografia, alguma coisa nesse sentido, que não glorifica, que não exalta o Senhor. Saiba que o teu corpo é para Deus, é morada do Espírito Santo. Honra e glorifique ao Senhor. Essa é a regra de ouro para nós vencermos. Amém, irmãos? Alguém na beira do suicídio, ensine a pessoa que ela tem valor, que o corpo dela pertence ao Senhor e que ela deve adorar ao Senhor e glorificar ao Senhor. O que fazer com vícios sexuais, que esse texto aqui está inserido nisso. Se você ler todo o contexto, ele está falando de imoralidade, ele está falando de coisas que até nós preferimos falar em outros momentos, porque nós estamos num culto sendo transmitido aí na internet, mas de lutas, de tentações, que ele estava falando. Vocês já foram isso, vocês já foram efeminados, passaram por lutas, por tentações, mas agora vocês estão na casa do Senhor, agora vocês pertencem ao Senhor. Como ensinar essa pessoa a viver uma vida vitoriosa? Como sermos vitoriosos na nossa casa? Como sermos vitoriosos no nosso lar? Como nós alcançarmos a vitória? Tendo a consciência que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e glorificando e servindo ao Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, falamos de pecado, de restauração do sangue de Jesus e da consciência cristã de sabermos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Agora, voltando sobre família, tem um livro muito legal na Palavra do Senhor que trata de casamento. É um cântico. Na verdade é uma cantata. O livro de Cantares. Tem 2 solistas principais. Um noivo chamado Salomão, uma noiva chamada Sulamita. E há 2 corais, um coral feminino e um coral masculino nesse cântico. O coral feminino é chamado das Filhas de Jerusalém. E o coral masculino dos irmãos do noivo, ou do esposo. Salomão e Sulamita, os nomes derivam da palavra Shalom, que significa paz, ou pacificador, ou pacificadora. É o mesmo que dizer Márcio e Márcia, Antônio e Antônia.
Cláudio e Cláudia, né? Assim, nome masculino e feminino, Salomão e Sulamita. Muitos acham até que não existiu a Sulamita. Eu particularmente acredito que sim. Salomão, embora tivesse tido vários casamentos, na verdade ele amava, conforme esse texto, uma só, a Sulamita. Isso quer dizer para mim e para você que é uma grande ilusão achar que ter vários relacionamentos vai se satisfazer com isso, tendo vários relacionamentos. Na verdade, Deus criou uma Eva para um Adão e um Adão para uma Eva. Ou seja, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E aqui está muito claro, evidentemente, que eles se amavam. E eles se completavam. Né? Eles se completavam. Em primeiro lugar, se você for ler esses 8 capítulos, que livros poéticos, você vai descobrir que a base do relacionamento deles foi construído no amor. Em todos os textos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, 5, 7, 8, 7, todos os capítulos têm a expressão da palavra amor. Relacionamento e casamento se vive no amor. Agora, amor é decisão. Quando alguém diz assim, eu não amo mais, na verdade aconteceu alguma coisa antes, uma desistência antes de amar. Porque se não houver uma desistência, esse relacionamento vai ser sempre baseado no amor e é capaz de superar. Agora, uma coisa interessante nesse livro, que depois vocês vão ler, eles se percebiam em todos os capítulos de Cantares, há elogios físicos, o que não é nenhum pecado, de acordo com a palavra do Senhor. O pecado é quando há a banalização. Mas no livro de Cantares, nesse livro, ele fala, o noivo fala da noiva, elogia o corpo dela, percebe ela, fala do cabelo dela, fala dos dentes dela, fala do rosto dela, fala dos braços, e ela também elogia ele fisicamente. Sabe o que é isso, irmãos? Eles se percebiam, o Salomão percebia a Sulamita. E aí vem uma recomendação para os esposos. Às vezes a mulher pinta o cabelo, muda o penteado. E o marido não vê, não observa. E às vezes pode ser o contrário também. O homem se arruma, compra um perfume novo, faz alguma coisa e ela não percebe. Então, irmãos, às vezes falta, dentro do casamento, ele olhar para ela, perceber se está bem, se não está bem, o que pode ser ajudado. E ela também perceber ele, o que pode ser feito, como está, se há algum elogio, se há alguma coisa a ser corrigida, se há algum conselho. Outra coisa, eles passeavam e namoravam. Se você olhar a geografia de Cantares, eles passeavam, eles iam para as vinhas. Vamos, meu amor, vamos passear na vinha, ver se as vinhas estão em flor. Aí de repente eles passeavam no Líbano, nas montanhas do Líbano. Eles falavam dos lugares aonde eles iam. E às vezes dentro do casamento falta passear. Ir para o shopping, às vezes, sem comprar, mas passear. Mas se tiver o cartãozinho de crédito, melhor. Né? Mas dá uma passeada. Não é verdade? É bonito quando a gente vê um casal de idade de mãos dadas, ajudando um ao outro. Né?
Eles passeavam e namoravam. É interessante que no capítulo 5 tem o casamento, mas lá no capítulo 8 ele chama ela de minha noiva ainda. Ou seja, eles casaram, mas continuavam como se não tivesse casado, namorando. Porque quando se namoram, se arruma, conversa, sai passear, elogio, conversa baixinho, os outros não escutam, né? Quando começa a casar, no começo do casamento, ela fala e ele escuta, ele fala e ela escuta. Depois de um certo tempo, se não tomarem cuidado, os dois falam e nenhum escuta. E se não tiver cuidado ainda, os dois vão falar, ninguém vai escutar, e os vizinhos vão escutar. Isso é o pior de todos. Né? Esse é o pior de todos. Mas não deve ser assim. O texto fala que eles se namoravam. Eles valorizavam o pai e a mãe. É interessante como eles se valorizaram no capítulo 3 e o capítulo 8. Ela valorizavam os pais, a família. Porque tem pessoas que às vezes casa, aí não quer com o marido, mas convive com a família dele. Ou ele não quer que ela fala mais com a família dela. Mas gente, não entenderam ainda que a filha precisa falar com a mãe. Se não falar, fica desatualizado. Tem sempre uma conversa, sempre uma coisa para falar. É um negócio, é uma ligação totalmente diferente entre família. E é interessante que no livro de Cantares tem isso. Havia preocupação com os pequenos detalhes. Capítulo 2, verso 15, fala assim: apanhai as raposinhas que fazem mal às vinhas. Quando ele fala das raposinhas, são os pequenos detalhes. São as pequenas coisas que são deixadas para trás. São pequenos cuidados que com o passar do tempo, no embalo que a gente vive, passa a não glorificar o Senhor, passa, depois daquilo vai virando, transformando num grande peso. Mas o relacionamento do Salomão e da Sulamita não envelhecia. Ele estava sempre se olhando, sempre se comparando, sempre procurando estarem juntos. É assim que esse Cântico dos Cânticos apresenta o casamento e o relacionamento. Vamos assumir o compromisso de viver assim? Eu queria convidar você a ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar pelas famílias em nome de Jesus. Vamos fazer um clamor, irmãos. Vamos orar pelas casas, pelos relacionamentos. Vamos viver a santidade de Corinto. Vamos viver a leveza e o romantismo de Cantares. Mas acima de tudo, nós aprendemos que a regra de ouro é adorar a Deus, é se colocarem diante do Senhor, em prol das nossas casas, das nossas famílias. Demos as nossas mãos para nós orarmos, fazermos um clamor pelos lares. E os irmãos que estão em casa, nós pedimos também neste momento para orar pelas famílias. Porque o que tem que ser envergonhado, irmãos, é o adversário das nossas vidas. A igreja, as nossas famílias não podem ser envergonhadas. Quem tem que ser envergonhado é o nosso adversário. Ele sim, mas ele é envergonhado quando nós oramos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós colocamos a vida pessoal no trilho, na vontade de Deus, na direção de Deus. Quando nós entendemos que o nosso cônjuge é presente de Deus,
e que o maior objetivo de estar casado é promover a salvação e a adoração para a glória do Senhor.